Olá, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui às 7h07 em ponto, conforme combinamos. Sejam muito bem-vindos. Me falem de onde vocês estão falando. Deixem aqui nos comentários o seu nome, cidade, de onde está, para que eu possa conhecer um pouquinho mais vocês. Oi, Isaura, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco. Ok. Gente, que bom que vocês estão por aqui. Isaura, Fortaleza, Ceará, terra linda, hein? Muito linda essa terra. Que bom que você está conosco. Me conta aí, Isaura, já teve algum desafio em relação ao aluno superdotado? Lucília, minha querida, que saudade que eu estava de falar com você. Seja bem-vinda. Lucília ganhou um prêmio muito... Que lindo aquele prêmio, hein? Parabéns, Lucila, pelo seu trabalho, pela dedicação em prol da educação. Oi, Paula, de Brasília. Edilaine, seja muito bem-vinda. Lu, que bom que você está aqui. Eva está sempre aqui comigo, batendo cartão, né, Eva? Que bom, que bom. Fico bem feliz em ter sua companhia. Kiara, minha aluna querida, falou que estaria e olha, realmente está. Seja bem-vinda. Meire, Goiânia. Diana Santa Maria, do grupo lá da universidade. Que bacana ter você aqui com a gente, Diana. Seja muito bem-vinda. E aí, gente? O que vocês acharam do tema que nós escolhemos para hoje? Eu recebi várias mensagens. Oi, Amanda! Você também sempre conosco. Muito bem-vinda! Eu recebi tantas mensagens de professores pedindo para que eu falasse um pouco sobre o perfil produtivo criativo dos nossos superdotados, que resolvi falar com vocês hoje sobre isso. Oi, Francisco, bem-vindo, Chico, meu amigo querido. Que bom que você está aqui. É hora da live da Paludo. Gente, o que vocês acharam do nosso horário, 7h07 da noite? Vocês gostaram? Ficou melhor para vocês do que 6h30? Olha só, temos gente da Bahia, não consigo saber o nome. EMGF, qual que é o nome? Me fale. Miriam, de Santa Catarina, minha terra, falei para você semana passada, né? Fer, que bom que você adorou o tema. É um tema que a gente fala pouco, não é, pessoal? Quando nós lidamos com a superdotação, embora nós tenhamos aí muitos superdotados com esse perfil produtivo criativo, mas eu percebo que nós, inclusive nós, ainda enquanto pesquisadores, professores, nós tendemos a falar pouco sobre o perfil produtivo criativo. Janaína, bem-vinda, que bom que você está aqui também. Idimar, Piauí eu não conheço ainda. Gostaria muito de conhecer qualquer dia desses. Sim, Kiara, você está certa. De modo geral, ainda se fala pouco sobre a superdotação, não é mesmo? Nós ainda temos uma tendência bem grande em falar sobre os nossos estudantes que possuem alguma dificuldade. E é claro que nós devemos falar sobre eles. Eles também precisam de práticas pedagógicas de qualidade. Nós só não podemos esquecer dos superdotados, que eles precisam e eles possuem algumas necessidades especiais educacionais específicas, o que os faz necessitar de uma intervenção, de um atendimento compatível ao seu perfil, que de fato lhe permita suprir essas necessidades, não é? Matelândia, Sandra, eu sou de Foz do Iguaçu, não sei se você sabe, que fica aí pertinho de Matelândia, né?
Carol, de Brasília. Que bom que você gostou do tema, Carol. Realmente é bem necessário, né? Lucília, vai escrever TCC sobre isso? Essa é uma boa ideia, porque nós temos poucos trabalhos, poucos pesquisadores que se dedicam em torno da temática do superdotado criativo. Então, se você estiver interessado nesse tema, certamente você trará uma contribuição muito preciosa para todos nós. Cíntia, bem-vinda. Stephanie, minha querida, você que é uma preciosa. Frank, boa noite. Natanael, Sandra Lousada, olha só, pessoal de Minas Gerais também, de Catalão. Olha, Cíntia, que bom. Temos aqui, gente, algo muito precioso. Nós temos colegas, temos professores de várias regiões do nosso país. Temos tido esse privilégio de sempre ter a honra de ter professores, famílias de diversas partes do nosso país, que foi algo muito bom que a pandemia nos trouxe, não é mesmo? Porque talvez, se não fosse assim, nós demoraríamos tanto para nos conhecermos, e agora com a internet, com todos nós mais envolvidos com essas tecnologias, nós estamos conseguindo estar emocionalmente perto. Isso é muito precioso, né? Nair, bem-vinda. Nair também está sempre por aqui. Raabe, que bom tê-la aqui conosco, João Pessoa. Gente, você conhece algum professor, algum colega que puxa, que você pensa assim, nossa, seria muito importante que tal pessoa assistisse essa live? Se você conhece, deixo aí o desafio para você compartilhar essa live, compartilhar o link aqui do nosso vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas venham estar conosco, para que conheçam a superdotação, não é? Bem-vinda, Denise Breira, doutora Denise Breira está conosco, que bom que você está aqui. Denise já foi uma das nossas convidadas, fez uma fala preciosa para nós também. Fico muito feliz com a tua presença. Então, pessoal, se vocês conhecem algum professor, marca esse professor aqui nos nossos comentários, para que essa pessoa possa ter a chance de conhecer um pouco mais sobre esse aluno que é superdotado. Você que ainda não curtiu as nossas redes sociais, não perca tempo, vai lá, curta a nossa página do Facebook, também siga no Instagram, porque nós temos vários conteúdos no forno. Vocês estão me perguntando muito sobre o curso online. E olha, daqui a pouquinho, hoje eu não vou abrir nada para vocês, mas temos notícias fresquinhas que em breve vou compartilhar com vocês também. Olha, modéstia à parte, o nosso projeto está ficando muito legal e eu creio que vocês vão gostar. Vamos logo lançar essa ideia para vocês. Vocês aqui serão os primeiros a conhecer, a saber dessa novidade. Afinal, vocês estão comigo toda semana. Gente, me diga uma coisa. Vocês que estão aqui, já tiveram dificuldade para lidar com um aluno superdotado do tipo produtivo criativo? Já tiveram essa experiência? Vocês já atenderam em sala de aula esse aluno com esse perfil? Me conta. Me diga se foi fácil, se foi difícil, se para você foi um desafio ou se foi um desafio só para mim. Porque quando eu atendi, uau, foi um desafio. E quero saber se para você também foi, ou se para você foi fácil. Me conta aí qual que é a sua experiência com esse perfil de aluno superdotado, do tipo produtivo criativo, para que a gente possa trocar as nossas figurinhas, né? A Stephanie está dizendo para nós que ela tem alunos superdotados, que são incríveis. Realmente, Stephanie, a gente aprende muito com os superdotados, não é? Oi, Luciane, bem-vinda! Que bom que você está aqui. A Carol está com dificuldades com o próprio filho em relação e também com os alunos. Carol, que legal, obrigada por compartilhar. Vamos tentar
esclarecer as dúvidas, né? Todas não, porque a gente não tem condições por conta do nosso tempo, mas vamos tentar esclarecer o máximo de dúvidas aqui, com certeza. Márcia já teve experiência com alunos superdotados. Foi um desafio para você, Márcia? Que bom que não foi só para mim, né? Estamos juntas. Conceição é professora e tem também uma filha que é superdotada, produtivo, criativo, me parece, que também está dizendo que é um desafio. Oi, Eliane, bem-vinda. Gente, pelo que eu estou percebendo e pelo que eu recebo de comentários, de mensagens de professores do Brasil todo, para nós, lidar com um superdotado do tipo criativo produtivo realmente é um grande desafio. Quero aproveitar, antes que eu me esqueça, de falar para vocês de algo muito legal que vai acontecer. Na segunda semana de novembro, nós teremos o nosso congresso do Combrage, né, que é do nosso Conselho Brasileiro para a Superdotação. É um congresso que está sendo ofertado, organizado em parceria com a Alfa Lumen. Estamos, gente, com uma programação fantástica. Temos participação de ninguém mais, ninguém menos que Renzulli. Então, você não pode perder esse congresso. Para os nossos associados, temos várias vantagens, portanto, entre no site do Combrage, faça sua associação para estar conosco nesse congresso. Serão dias de muito aprendizado, dias nos quais nós estaremos com grandes referências no assunto. Entre lá na minha página, eu publiquei hoje sobre o congresso, entre na página do Combrage, que você também terá mais informações. Bom, pessoal, então, já marcaram aí as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar com essa live? Se não marcou ainda, por favor, marque aquele professor, aquela professora que você acha que o conteúdo que nós vamos aqui discutir é importante. Marque a coordenadora da escola da sua filha, a professora do seu filho, aquele colega da universidade, enfim, quem você acha que pode se beneficiar desse nosso bate-papo aqui. Vamos compartilhar o conhecimento. Conhecimento só é vivo de verdade quando nós compartilhamos, porque se fica só conosco é algo muito limitado, não é? E nós todos aqui nos estudamos bastante, nos dedicamos, não apenas para ter informações para nós mesmos, mas também para compartilhar, para trocar, para que outras pessoas possam ser beneficiadas, assim como nós somos, sempre que estamos juntos. Portanto, compartilhe esse vídeo, marque as pessoas que você considera que podem ser beneficiadas. É claro, se você acha que essa live merece ser compartilhada, merece ser indicada, né? Obviamente. Olha só, vários comentários super interessantes de professores que têm experiência com alunos produtivos criativos. Muito legal saber disso tudo, porque às vezes, olha só a Aline falando que ela tem um aluno que é do tipo criativo, que é muito expressivo, interessado, comunicativo, sabe se expressar por meio de desenhos, também oralmente. Todos nós aqui, professores, estamos cheios de alunos à nossa volta que são super criativos. Temos também aqueles que são superdotados, produtivos, criativos. Desculpe, mas nem sempre nós damos a devida atenção. E por mais que nós tenhamos dentro da escola, dentro da universidade, alunos com esse perfil, nós percebemos que, infelizmente, esse perfil de aluno, ele vai sendo muitas vezes negligenciado, ele é, por vezes, também mal interpretados, né? Porque tem um comportamento que pode fugir aquele comportamento clássico ou de um aluno que nós consideramos como superdotados. Entretanto, nessa minha jornada, enquanto professora, também clínica, eu percebi inúmeras vezes
a existência de crianças, de adolescentes que eram taxados equivocadamente como crianças, como alunos rebeldes, como alunos que só queriam contra-argumentar o professor, enfim, porque esse comportamento que destoava um padrão esperado não era um comportamento valorizado naquele contexto de sala de aula. E justamente por esperar que esse aluno tivesse um comportamento padrão, muitas vezes aqueles mais criativos, eles foram sendo rejeitados de alguma forma. E quando nós vamos para a ciência, nós podemos ver vários nomes importantes que durante a sua trajetória como alunos igualmente foram rejeitados, não é? O nosso sistema de ensino, ele, até onde eu percebo, vocês podem compartilhar a maneira também que vocês acreditam, mas até onde eu percebo, o nosso sistema de ensino, ele ainda está formatado, organizado, de um tipo, de um modo que aquele aluno que é muito criativo, muitas vezes ele é cortado, ele é podado, né? Esse potencial, ele é abafado. Kiara, a tua pergunta é muito preciosa, muito importante em relação ao superdotado ser confundido como um aluno TOD. Eu vou responder daqui a pouco essa pergunta, porque, gente, eu tenho recebido muitos casos de pacientes que são laudados como TODs, e que muitas vezes é questionável, né? Nós temos vários casos de superdotados que, por sua vez, eles possuem um perfil, um comportamento que não raramente é interpretado como um comportamento opositor, desafiador. E é quando nós temos, nesse sentido, os diagnósticos de TOD. Vou falar daqui a pouco sobre isso, porque esse é um tema que nós precisamos, com muita urgência, discutir. É um tema que no Brasil ainda é pouco conhecido e daqui a pouco eu vou explorar com vocês. Aguenta aí um pouquinho. Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre esse perfil do aluno superdotado. Então, você, professor, que sente na pele os desafios de ter um aluno superdotado em sala de aula, a gente sabe que ter um aluno superdotado é um grande privilégio, porque a gente aprende muito com eles. Entretanto, quando nós não estamos preparados, quando nós não temos uma capacitação para isso, muitas vezes sim é um desafio, não é? E nós então precisamos discutir sobre esse assunto. Como eu falei no início, oi Adriana, bem-vinda. Tudo bem, Amanda? Quando nós paramos para falar sobre a superdotação, assim como a Kiara falou para nós, é uma área que nós sabemos que ela é menos discutida do que deveria, embora nós tenhamos aí tido um crescimento exponencial nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Não sei se vocês observam dessa forma, mas eu percebo que nós tivemos um crescimento em torno da discussão da área da superdotação muito grande nesses últimos meses. Então, a pandemia, ela nos oportunizou isso. Entretanto, ainda é uma área dentro da educação especial, é a área que é menos discutida. Se discute menos ainda quando nós pensamos, quando nós trazemos para o campo da ciência, o campo da prática pedagógica, o perfil do aluno que é superdotado, produtivo, criativo. Oi, Cíntia, bem-vinda. Cíntia é professora também, é mãe de um dos meus ex-pacientes. Bem-vinda, minha querida. Olha só, eu quero partir aqui da nossa discussão tomando os estudos, oi Helena, tomando os estudos do nosso grande teórico Renzulli, que é sim a nossa referência hoje, quando a gente fala em políticas públicas, quando nós falamos nas
nas políticas voltadas ao aluno superdotado, no contexto brasileiro, nós percebemos... Oi, Silvia, de São Paulo, bem-vinda. Nós percebemos que a nossa política, ela é muito influenciada pelas ideias de Renzulli, e não é à toa que ele é uma referência internacional, não é, pessoal? E Renzulli fala para nós sobre 2 tipos de superdotação. Qual que é o primeiro tipo, vocês sabem? Renzulli fala de 2 tipos de superdotação. Quais são esses tipos? Nós temos o tipo acadêmico e o produtivo criativo. O tipo acadêmico é aquele muito facilmente identificado, inclusive, pelos testes de inteligência, pelos processos tradicionais no contexto da escola. Esse aluno do tipo produtivo criativo é aquele aluno, aquele superdotado que ele é mais um receptor de conhecimento. É aquele aluno que ele está ali na sala de aula, ele tem uma série de conteúdos e ele vai compartilhar com o professor, com os colegas, os saberes que ele foi acumulando. Enquanto o nosso produtivo criativo é aquele perfil que é diferente. Não, ele não é, gente, aquele aluno que é um receptor de conhecimento. Pelo contrário, esse aluno superdotado, produtivo, criativo, ele é aquele que vai, como o nome já diz, produzir conhecimento. Quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi com a doutora Suzana Pérez, que eu nunca mais esqueci. Essa eu acho que considero importante ser anotada. A doutora Suzana nos disse uma vez: por que é que nós temos que dizer produtivo, criativo? Por quê? Porque todos nós, isso para o superdotado, né? Nós nos referimos ao tipo superdotação produtivo, criativo, e não apenas superdotação criativa, porque todas as pessoas têm o potencial criativo. E isso é verdade. Quando a gente estuda Torrance, por exemplo, doutora Solange Vescher, aqui do Brasil, doutora Tatiana Nakano, que também trabalha sobre as questões sobre criatividade, nós conseguimos entender que a criatividade é um potencial que está presente em todas as pessoas. Agora, o superdotado, ele não é apenas produtivo, ele tem essa produção acima da média que é criativa, que foge a um padrão esperado para a sua idade. Portanto, nós usamos essa terminologia, essa expressão superdotado, produtivo, criativo, porque nós entendemos que esse sujeito, ele é criativo, mas muito além disso, ele faz uma produção acima da média, com ideias, com respostas que não são comuns para a sua idade. E a superdotação produtivo-criativa, ela é uma condição que ela é direcionada para a produção de ideias, para a produção de produtos, para a produção de conhecimento. Eu gosto muito quando o Renzulli fala para nós que esse tipo de superdotação, esse sujeito, é aquele que é um mini pesquisador. Esse aluno é aquele que nos traz muitos desafios no contexto escolar, porque enquanto um aluno que não é superdotado, ou ainda um superdotado que é do tipo acadêmico, tende a receber o conteúdo e fazer uma argumentação, enfim, mas ele é mais de um perfil receptor,
Esse produtivo criativo é aquele que vai buscar respostas, que não vai se contentar com um argumento comum. Ele está muito direcionado a tentar resolver os problemas da vida, os problemas reais. A Janaína, está me fazendo uma pergunta muito importante, Jana. Ela está perguntando se o superdotado, o indivíduo superdotado, pode ser tanto acadêmico quanto produtivo, criativo. Sim, Jana, nós podemos ter pessoas que são superdotadas acadêmicas, ponto, outras que são superdotadas produtivo-criativas, ponto, e ainda nós temos aqueles sujeitos que possuem os dois tipos. Eu tenho aqui no consultório vários que são superdotados, que possuem os dois tipos de superdotação. Mas como assim, né? Como é que vai se manifestar lá na sala de aula, que é o nosso grande foco aqui? O aluno superdotado, que é acadêmico, ponto, é aquele que, de modo geral, ele tende a seguir as orientações que o professor dá para fazer uma tarefa, por exemplo. Então, assim, vamos resolver aqui uma tarefa de matemática. Esse do tipo acadêmico, ele vai seguir a fórmula que o professor ensinou. Ele faz dentro daquele script. Agora, o nosso superdotado criativo produtivo, ele tende a criar. Ele vai chegar no resultado, mas ele vai criar um caminho diferente. E eu posso ter um terceiro perfil, que é esse que a Jana está falando, que ela acabou de me perguntar, que inclusive é o filho dela, que tem os dois tipos de superdotação. É aquele aluno que, ora, ele vai seguir o script que o professor passou, e ora, ele vai criar. Ele vai criar um caminho alternativo. É aquela criança, gente, que, por exemplo, ele vai resolver a tarefa de matemática, mas em vez de fazer aquela escrita do passo a passo da conta de matemática, como o professor ensinou, esse terceiro tipo, que é produtivo criativo junto do acadêmico, ele vai chegar no resultado, mas ele vai criar uma estratégia diferente. E aí, nesse contexto, pode trazer para nós o desafio lá na sala de aula desse professor entender, de nós professores entendermos a forma que esse aluno vai manifestar o seu conhecimento, vai manifestar para nós as suas resoluções. Porque se eu, professora, não tenho entendimento que esse aluno, ele é um superdotado, que ele tem esse tipo, ou esses dois tipos associados de superdotação, nós podemos frequentemente, como professores, taxar esses alunos, podemos desconsiderar as suas respostas, porque nós não conseguimos entender o processo no qual ele percorreu, né? E sim, Jana, é bastante comum esse aluno, ele não querer escrever, né? Daria uma live só sobre a questão da escrita com o superdotado, porque a gente percebe que existe uma grande tendência do superdotado, sobretudo na primeira infância, de resistir à escrita, por N razões. Na cabecinha deles, por exemplo, eles olham um certo problema, certa atividade, eles conseguem fazer todo o processo na cabecinha, e para eles não tem sentido a escrita, não é? A gente entende, não quer dizer que nós não vamos fazer intervenções para que haja o registro, porque o registro é importante, o registro, inclusive, ativa várias áreas cerebrais que promovem o desenvolvimento. Entretanto, nós temos que entender o perfil desse sujeito para que nós possamos, de fato, enquanto professores, ter uma intervenção efetiva que, em vez de barrar essa criatividade, nós consigamos fomentar, né?
Então, esse aluno que ele é do tipo produtivo criativo é aquele aluno que ele faz, ele tem um perfil de produzir, ele é um pesquisador. Em vez de ficar ali recebendo a informação que o professor traz acerca do conteúdo, esse aluno ele vai ter as suas demandas cognitivas, emocionais muito mais supridas se nós possibilitarmos lá na sala de aula um espaço para que ele construa, para que ele produza. Em vez de nós levarmos, por exemplo, o conteúdo pronto, nós damos espaço para que esse aluno pesquise sobre aquele conteúdo e compartilhe conosco, né? Além disso, o Renzulli também fala para nós que o superdotado produtivo criativo é aquele que está muito vinculado com problemas da vida real. Dica para o professor. Muito importante nós colocarmos nas nossas aulas situações da vida real para que esse estudante possa pensar em alternativas. Porque se ele entende que aquele problema que você está apresentando é um problema de verdade, ele vai se empenhar em buscar respostas. Agora, se ele perceber que é só um problema para ver se ele entendeu o conteúdo, ponto, a sua motivação, a sua vinculação com a atividade, ela será muito menor. Portanto, quanto mais experiências de vida, quanto mais situações da vida real nós levarmos para a sala de aula, mais nós vamos atender o superdotado produtivo criativo. Uma outra característica, gente, do superdotado produtivo criativo é um perfil muito questionador. Os professores que estão aqui colocando seus comentários talvez percebam isso. Vocês percebem, gente, que esse superdotado é aquele que está sempre questionando? Aquele que é mais crítico? Enquanto o acadêmico, de modo geral, não é que ele não tenha condições de argumentação, ele tem, mas, de modo geral, ele é aquele mais que está ali recebendo, é uma esponja, não é? Recebendo o conteúdo. O nosso produtivo criativo é aquele que vai questionar, aquele que vai contra-argumentar. Não tem paciência, não é, Frank, de ouvir a resposta, toda a explicação do professor para depois ele se posicionar. E esse superdotado produtivo criativo, por esse perfil do questionamento, ele tende a se colocar nos diálogos, ele tende a se posicionar durante as aulas e contra-argumentar em muitas situações. E aí é que nós temos eu tenho uma grande preocupação com esse perfil. Porque na nossa cultura escolar, nós ainda não conseguimos dar um espaço para aquele aluno que ele é questionador, aquele aluno que não é um mero receptor, não é? Não sei se vocês percebem diferente. Se vocês perceberem, por favor, coloquem essas opiniões aqui. Mas eu, na minha visão, vejo que nós, enquanto professores, ainda não damos conta de oportunizar esse espaço para o aluno colocar os seus questionamentos, as suas críticas, enfim. E esse superdotado do tipo produtivo criativo, que tende a ser questionador, lá na sala de aula, é aquele aluno que vai ser interpretado como um aluno que só reclama, um aluno que é rebelde. Sim, Silvia, né? Um aluno que é taxado como problema, porque, gente, esse aluno superdotado produtivo criativo, desculpe, ele é um aluno que exige do professor. Ele é um aluno que vai demandar respostas do professor, respostas coerentes, respostas com profundidade, não é? Um porque sim ou é assim mesmo não vai resolver. Nós temos que elaborar as respostas. E esse aluno, sim, Cíntia, ele é taxado como mal educado muitas vezes, por não se entender o perfil dele.
E é nesse contexto que esse questionamento pode ser lido como falta de educação, má criação, um aluno que é rebelde, um aluno que é do contra. E aí nós poderíamos colocar tantos e tantos adjetivos para esse aluno. E é nesse contexto que eu tenho observado que, como a Kiara perguntou anteriormente em relação ao TOD, esse perfil de aluno, ele é muitas vezes interpretado como um aluno TOD, ou seja, um aluno com transtorno opositor desafiador, como uma criança. Isso também, né, que às vezes a gente escuta que esse aluno é um aluno chato, porque ele vai contra-argumentar. Não vou me aprofundar a discussão aqui sobre o TOD por conta do nosso tempo. Quem sabe a gente não faça uma outra live só sobre isso, se vocês quiserem. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse sujeito, esse aluno que é questionador, que é crítico, que são características muito positivas, que nós frequentemente dizemos não, queremos formar cidadãos críticos, né, questionadores, mas quando eles estão lá na escola, nós acabamos não valorizando e muitas vezes podando essa característica. Nós não estamos falando em alunos em permitir falta de respeito, não é essa a questão. Nós estamos dizendo sobre a importância desse espaço do questionamento, do contraditório, porque muitas vezes esse sujeito que questiona os nossos conteúdos, a nossa forma de exposição das temáticas, nós levamos como algo pessoal, né? Parece que o aluno está atacando a mim, professora, quando, na verdade, gente, o superdotado, de modo geral, ele está falando da ideia, né? Aqui no consultório eu vejo muito que eles são mal interpretados muitas vezes na escola, porque parece que eles estão afrontando a pessoa do professor, mas não é verdade. Nós, enquanto professores, podemos nos sentir atacados muitas vezes, parece que é pessoal, mas não. O superdotado, não é que não exista superdotados que ataquem, claro que sim, mas eu estou dizendo que, de modo geral, esse superdotado, ele está argumentando em relação à ideia, né? Ele quer aprofundar aquela discussão. E como nós podemos entender, o nosso currículo, ele não é um currículo que permite que esse questionamento, que essa criatividade venha à tona. O perfil do aluno superdotado produtivo criativo é aquele perfil que geralmente o currículo escolar não contempla. E aí vem uma outra questão que eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês. Pelo nosso currículo não contemplar os interesses do aluno produtivo criativo, esse sujeito, muitas vezes, ele acaba ficando enfadado com as aulas, com as nossas aulas. E esse aluno, ele passa a ficar desmotivado, desinteressado. E é um grande problema isso, porque nós podemos ter aí o potencial dos nossos estudantes abafado, né? Não desenvolvido. E hoje, ao trabalhar com alguns adultos, especialmente desse perfil produtivo criativo, o que eles me relatam? Eles falam assim, doutora, durante a minha vida escolar, eu fui muitas vezes taxado, eu era tido como o aluno desinteressado, eu era tido como aquele indisciplinado, eu era tido como aquele que era irreverente, aquele que não se adaptava às normas, etc. Mas, na verdade, então, veja, nós vamos colocando, enquanto professores, muitas vezes, rótulos dos alunos, rótulos.
intencionalmente não, porque nem sempre nós conhecemos a origem daquele comportamento. Portanto, se eu olho só para o comportamento, eu vou observar desmotivação, desinteresse, indisciplina. Agora, se você e eu, professores, olharmos para a origem daquele comportamento, e claro que isso dá trabalho, é um desafio para você e para mim, professores, mas se nós fizermos esse exercício de olhar a origem, o que é que está levando esse meu estudante a demonstrar desinteresse, a demonstrar desmotivação, indisciplina, nós vamos entender qual que é o cerne da questão. E a minha intervenção enquanto professora será muito efetiva. E daí eu posso, com certeza, ser um agente de transformação na vida desses alunos. Gente, esse contexto todo, ele nos faz entender que, sim, estamos diante de um desafio ao lidar com um aluno que é superdotado, produtivo, criativo. E não é à toa que o Renzulli fala para nós que o tipo mais difícil de nós identificarmos e atendermos no contexto escolar é esse produtivo criativo. Porque o acadêmico, de um modo ou de outro, os processos tradicionais escolares vão dando conta dele. Não é que nós não tenhamos que ter um olhar sensível para identificar o acadêmico. Temos com certeza, porque eles também, muitas vezes, passam despercebidos pela escola. Entretanto, a preocupação maior de Renzulli é com o superdotado produtivo criativo, porque esse, além de não ser identificado, ele muitas vezes é mal interpretado, e essa interpretação equivocada ela faz com que uma série de sofrimentos possa ser desenvolvida, e além disso a gente tem aí o abafamento do potencial desse sujeito, o que é muito sério, não é? E diante disso tudo que nós estamos conversando, o que eu faço, o que eu posso fazer para que os meus estudantes com esse perfil possam ter, então, um ambiente acadêmico mais favorável, assim como a Isaura está perguntando, a Débora também, o que é que nós fazemos para motivar esses estudantes? Poderíamos aqui trazer várias sugestões. Eu quero, primeiramente, trazer para vocês. Seria pensar se essa relação série-idade está coerente com o perfil desse sujeito. E aqui eu falo de aceleração. Não quer dizer, como nós já falamos na semana passada, não quer dizer que o fato de ser superdotado automaticamente leva à aceleração. Eu estou dizendo que é uma possibilidade. Não é a possibilidade única, nem é a primeira que nós vamos sempre tentar com o superdotado, mas é algo que eu tenho colocado para que a gente pense, porque essa forma de atender o superdotado tem sido muitas vezes descartada sem dar a ela a devida importância. Então, eu tenho casos de superdotados que a aceleração, lembram da semana passada, o testemunho da Beatriz, mãe de uma paciente minha, que essa paciente tinha 3 anos e estava super desanimada na escola, porque ela estava alfabetizada e ia para a escola para aprender as letrinhas, não é? Naquele caso, ainda que a gente tivesse os enriquecimentos acadêmicos, escolares, curriculares, nós não teríamos tido o mesmo sucesso com a intervenção se nós não tivéssemos feito a aceleração. Portanto, nós temos que considerar a aceleração. No contexto da sala de aula, eu posso usar, quando eu penso no superdotado produtivo criativo, eu preciso
sem menor sombra de dúvidas, trazer práticas, oportunizar práticas de ensino e de aprendizagem flexíveis, sem esperar respostas prontas, sem dar opções, essa ou aquela, para esse aluno. Eu tenho que deixar o seu pensar livre, eu tenho que oportunizar um espaço no qual ele possa usar dos seus diferentes recursos para manifestar as suas respostas. Eu não preciso usar sempre de um texto para que esse aluno me mostre o que ele aprendeu. Eu posso usar muitas estratégias, né? E eu sugiro aqui para vocês, nós temos um livro que eu gosto muito, que é da doutora Ângela Virgolin, que é o Toque Toque Plim Plim, que ele traz uma série de atividades, de sugestões de atividades bem criativas, e também o Cabrum, Chuvas de Ideias, que vocês podem, a partir desses dois materiais que são muito bons, vocês podem pensar em aulas que são mais interativas, mais desafiadoras, mais criativas. Além disso, nós podemos ofertar uma série de materiais e permitir que os alunos criem dentro de sala de aula, que a criação, gente, não é perda de tempo, muito pelo contrário. À medida que os alunos estão sendo incentivados a criar, a dar respostas através de produtos, eles estão desenvolvendo uma série de habilidades de análise, de meta-análise, de organização, de planejamento, que são fundamentais para todo o seu percurso acadêmico. Nós também podemos permitir que esses estudantes, diante de um conteúdo que nós estamos trabalhando, que eles façam relações com problemas da vida real. E isso os colocará no movimento de realmente se lançarem, pensar em estratégias. Nós podemos, além disso, incentivar esses estudantes a pensar em estratégias para além daquelas que nós já conhecemos. Enfim, poderíamos aqui citar muitas outras sugestões, mas essas são algumas, né? Em relação à desmotivação, Débora e Isaura, que me perguntaram, eu acredito que o ponto inicial é nós tentarmos entender junto a esse sujeito o que está gerando essa desmotivação, porque a desmotivação ela pode ter como origem uma série de situações, e quando eu consigo entender por que esse meu aluno está desmotivado, está chateado, aí sim nós vamos agir na causa da situação, tá bom? Sim, Janaína, proporcionar menos tempo de sala de aula e mais tempo em laboratório, em salas de recursos. Esse é o nosso sonho, não é? Ter ambientes alternativos, com materiais alternativos, com aulas menos fechadas, menos tradicionais, mas que permitam esse acesso a diferentes ambientes, a materiais não tão estruturados, porque todos nós aqui, gente, temos o potencial criativo, só que ao longo da nossa vida nós somos influenciados, induzidos a entrar em padrões, entrar em caixinhas, e a nossa criatividade foi sendo abafada, foi sendo cortada. Portanto, nós não precisamos e não devemos fazer isso com as nossas crianças, né, com os nossos estudantes. Aline, toque, toque, plim, plim, e Cabrum, chuvas de ideias, ok? Isso mesmo, obrigada, Amanda. Amanda está ligada. Ai, gente, tem também um material do MEC, de altas habilidades, que é um livro inteirinho com atividades de estimulação. Olhem esse material, ele está muito bem construído, ok? Bom, gente, legal, estou aqui lendo os comentários de vocês. Temos aqui perguntas que são de outros assuntos, né? Sobretudo em relação à aceleração.
A Diana está perguntando sobre a questão da escrita. Bom, se vocês quiserem já ir colocando temas que vocês gostariam que eu tratasse na próxima semana, podem ir registrando aqui que eu vou tomar nota para que eu possa atender as demandas de vocês, os interesses de vocês. Há uma coisa importante que eu não posso deixar de falar em relação a estratégias pedagógicas para você, professor, para fomentar aulas mais instigantes. Usem desafios, muitos desafios. E quando eu falo em desafio, não é só desafio matemático, mas desafios em todas as possibilidades, não é? Que geralmente o superdotado, ele se sente desafiado e isso faz com que ele se motive no contexto educacional. A escrita, como eu falei para vocês, daria uma live só para falar sobre ela, não é? O que eu percebo, gente, nesses anos todos aí como professora e também como clínica, eu percebo que os nossos superdotados, eles geralmente, ou muitos deles, resistem em relação à escrita, principalmente por uma justificativa que eu não sei se vocês já pensaram, mas eu observei isso já muitas vezes. Os superdotados, eles resistem à escrita, sabe por quê? Essa é uma dica preciosa. Porque eles precisam entender a função social da escrita. E quando eles não entendem a função social da escrita, eles resistem mesmo, porque não tem sentido. E tudo que não tem sentido para o superdotado, ele tende a se recusar. Agora, faça o teste com seu filho, com seu aluno. Mostre para ele o sentido daquela escrita. Ele pode não passar a escrever, mas ele vai provavelmente diminuir aquela resistência se ele entender o sentido, ok? Eles falam isso, né, Jana? Dói o braço, dói a mão, fica irritado, não gosta de escrever, reclama, foge, enfim. Agora, eu já tive experiência com vários alunos assim. Se a gente muda a forma de abordar, não mais como uma obrigatoriedade, mas a gente mostra para essa criança a importância da escrita, se a gente mostra por que ele está escrevendo, traz um sentido real, eles tendem a não amar, como eu falei, porque eles geralmente não gostam, mas eles tendem a diminuir aquela recusa, ok? Gente, não vou aprofundar, porque esse tema ele é bastante extenso e nós usaríamos um bom tempo para falar sobre ele. Também quero respeitar o tempo aqui da nossa live. Agradeço muito a participação de vocês. Se você gostou da nossa discussão, gostou da nossa conversa, acha que ela foi válida, deixa aí seu comentário para eu saber. Compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que pode se beneficiar. Marque aquele colega, aquele professor, aquela pessoa que você conhece que pode aprender um pouco do que nós conversamos nessa noite. Semana que vem eu espero vocês de novo. Quarta-feira, 7h07 da noite. Não deixem de olhar as redes sociais, nós estamos com alguns materiais para serem publicados em breve. Publiquei um e-book, alguns de vocês já baixaram, que eu vi, espero que tenham gostado. E outros materiais também serão compartilhados nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Ok? Obrigada pela presença de vocês, obrigada por estar comigo mais um dia. Eu amo estar aqui com vocês. Quarta-feira da semana que vem, estamos juntos de novo. Um bom descanso, um bom restinho de semana para todos. Um super beijo.